pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Proaline, nós estamos para mais uma videoaula, onde hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a equação geral da reta, um conteúdo que está relacionado à geometria analítica, tá bom? Para o pessoal aí do ensino médio, que está estudando para o Enem, né? Uma ótima pedida, então, esse conteúdo aí. Bem, antes de iniciar a explicação, eu gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e bons estudos. Vamos lá então, pessoal. Olha só, eu dei uma adiantada aqui em algumas informações básicas a respeito da equação geral da reta para o vídeo não ficar tão longo. Então, nós temos aqui a forma geral da equação da reta, né? Que nós vamos ter então a forma ax mais by mais c igual a zero, sendo que o a e b tem que ser diferente de zero, tá? Não, esses coeficientes a e b não pode ser zero, ok? Muito bem, aqui eu fiz um esboço para vocês de uma reta, tá? Onde nós identificamos o ponto A com coordenadas xa, ya, o ponto B com coordenadas xb, yb e o ponto desconhecido que nós chamamos de P, que é chamado de x e y, né, que são as coordenadas. Relembrando, né, que nós chamamos de abscissa e ordenada, o x abscissa, o y ordenada. Muito bem. Na verdade, nós precisamos apenas de 2 pontos para construir uma reta, mas nós sabemos que entre esses 2 pontos nós temos outros pontos, milhares de pontos, né? Eu escolhi colocar aqui esse ponto, poderia ter sido em qualquer lugar, desde que estivesse entre o ponto A e o ponto B, ok, pessoal? Bem, como que nós vamos encontrar a equação geral da reta? Nós encontramos a equação geral da reta utilizando o cálculo do determinante, tá? Então aqui está como que nós encontramos o determinante de um número e é nessa forma aqui que nós vamos trabalhar as coordenadas dos pontos da reta, ok? Bem, então determinante igual, né? O caso da fórmula do determinante. Então nós temos um ponto desconhecido, x e y, nós temos o ponto A com coordenadas xa e ya, nós temos o ponto B com coordenadas xb e yb, e essa coluna de número 1 aqui faz parte da regra, tá? Tudo isso igual a zero. Muito bem, vamos partir para um exemplo então, para nós entendermos tudo isso que foi falado até aqui. Muito bem, no exemplo aqui nós temos a seguinte situação, vejam bem, seja R a reta determinada por ponto A, tá, pessoal? Quem é o ponto A? O ponto A é composto por negativo 5 e negativo 1, que nós vamos chamar de xa e ya. E nós temos o ponto B, que é conhecido como xb, yb, tá? Composto por uma abscissa ordenada, ok? Muito bem, então aqui estão os pontos, as coordenadas que fazem parte desses 2 pontos que formam uma reta. E ele está pedindo para nós obter a equação geral da reta e o ponto P da ordenada negativo 2. Bem, nós vamos iniciar pela letra A, né? Encontrando quem é a equação geral da reta, partindo da nossa forma geral, né, que eu vou deixar ela aqui no cantinho, tá, para vocês irem lembrando. Aliás, eu vou ter que deixar assim, para que vocês possam ter a visão dos pontos e também do que nós vamos escrever, né? Bem, como que nós vamos escrever então? Eu preciso encontrar aqueles valores lá. O x e o y, nós não sabemos quem é, eles fazem parte do ponto P. O xa, nós sabemos que é negativo 5. O ya, nós sabemos que é negativo 1. O xb, negativo 1. E o yb, 1 positivo. Tudo isso composto por uma coluna no final de número 1. Muito bem. Mas a regra nos diz que nós temos que repetir as 2 primeiras colunas aqui no final. Então, vamos repetir o x e y, o negativo 5 e o negativo 1, o negativo 1 e o 1 positivo aqui.
tá? Vamos colocar aqui embaixo o risquinho para vocês não confundirem aí o que é número 1 e o que não é. Muito bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a multiplicação das diagonais, começando pela principal. Então, eu vou multiplicar aqui os valores da diagonal principal. X vezes 1 negativo, negativo x, vezes 1, negativo x. Y vezes 1, 1. Y vezes 1 negativo, menos 1y. E 1 vezes negativo 5, negativo 5. Vezes 1 positivo, negativo 5. Aqui nós multiplicamos as diagonais principais, ok? Eu vou utilizar uma cor diferente agora para nós multiplicar as diagonais secundárias, tá bom? Então, vamos lá. Multiplicando as diagonais secundárias, nós vamos obter, então, y vezes 5 negativo vezes 1, que nós vamos ter como resultado aqui 5 vezes 1, 5 negativo, porque o 5 é negativo, vezes y, negativo 5y, negativo 5y. Agora vamos para a próxima linha da diagonal secundária. X vezes 1, x, vezes 1, x. Então, aqui nós temos mais x. 1 vezes 1 negativo, negativo 1, vezes 1 negativo, 1 positivo. Então, aqui mais 1. Muito bem. A regra diz o seguinte, prestem atenção, que nós temos que fazer a subtração da multiplicação da diagonal principal pela diagonal secundária. Então, vamos lá. A regra é principal, eu vou escrever para você não esquecer, menos a secundária. Tá? Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Muito bem. Vou utilizar uma canetinha de cor diferente, tá? Para você conseguir entender bem direitinho aqui o que está acontecendo. Vamos lá. Então, quem é a diagonal principal? A multiplicação da diagonal principal e da secundária. Então, a principal está aqui, de azul. Vamos copiar ela. Menos x... menos y, menos 5. E a regra diz que é menos, né? Então, menos da regra, ó, menos da regra, a diagonal secundária, que está em verde, né? Então, agora nós vamos colocar aqui, ó. Vamos usar a cor verde, que daí vai facilitar para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Negativo 5y mais x mais 1, ok? Agora, nós vamos fazer a multiplicação ali dos sinais, né? O jogo de sinal, e vamos resolver, então, essa continha. O negativo x, negativo y e negativo 5 nós copiamos. Agora, aqui nós vamos ter que ter um cuidado especial, ó. Porque aqui existem as regras de sinais, o jogo de sinal, ó. Menos com menos... mais, então nós vamos ter mais 5y, vamos ver, menos com mais, menos x, e menos com mais de novo, que vai nos dar menos 1. Muito bem, agora nós vamos ter que juntar tudo isso, pessoal, nós vamos ter que reunir todas essas informações, né, para que nós consigamos resolver essa equação geral, descobrir quem que ela vai ser. Vamos lá, então, eu vou manter aqui para você conseguir ter a visão da conta anterior, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos juntar os termos semelhantes, tá? Então, o que nós temos de semelhante aqui, ó? Eu vou fazer com uma caneta esferográfica para facilitar. Negativo x com negativo x é como se eu devesse para um e devesse para outro, eu vou continuar devendo, só que agora eu devo 2, né? Agora vamos para o y. Eu devo 1 e tenho 5, então eu vou permanecer com 4y. Agora vamos pro coeficiente c aqui, ó. Olha aqui. Devo 5 e devo 1, eu devo 6. Tudo isso igual a 0. Aqui nós já teríamos a equação geral da reta. Mas eu me preocupo muito quando você for fazer um cursinho, um concurso, Enem, que às vezes eles não vão colocar essa opção aqui lá como resposta, quando você tiver que marcar, porque existe muita pegadinha, né? Então aqui vai uma sugestão bem importante para você. Proaline, eu resolvi toda a equação geral da reta e não tinha opção para mim marcar. Bem, então pode ser que tenha um segredo aí, ó. Nós podemos dividir
toda essa equação aqui por 2, porque todos os coeficientes dela dividem por 2. E tem mais um segredinho. Nós podemos dividir por negativo 2 para tornar o valor do x positivo. Então, vamos lá fazer essa divisão e ver qual vai ser o resultado final. Menos com menos, mais 2 dividido por 2, 1. Então, vamos ficar com x sozinho. Menos, aliás, mais com menos, menos 4 dividido por 2, 2y. Menos com menos, mais 6 dividido por 2, 3. Tudo isso igual a 0. Muito bem, pessoal. Conseguimos aqui, então, encontrar a equação geral da reta. Vamos partir para a letra B, então, rapidinho. Nosso vídeo vai ficar bem longo, né? Mas não tem problema. A letra B, o que a letra B nos pede? Vamos analisar aqui, ó. A letra B está pedindo o ponto P de ordenada menos 2. Olha aqui, ó. Letra B. Agora nós vamos resolver a letra B. É como se ele dissesse o seguinte, ó. Eu tenho um ponto P, que a abscissa eu não sei quem é, e a ordenada é negativo 2. Tá? É isso aqui que ele tá dizendo, e nós vamos ter que descobrir quem é a abscissa, quem é o x. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos partir da equação que nós encontramos, da equação geral, vamos copiar o x, e aonde tiver a letra y, nós vamos substituir pelo valor que ele está dizendo que é menos 2. Então, multiplicamos por negativo 2 mais 3 igual a 0. Agora, vamos resolver essa continha aí. X menos com menos mais 2 vezes 2, 4 mais 3 igual a 0. Vamos resolver isso aqui. X mais 7 igual a 0. Nós precisamos saber quem é o x, então nós vamos ter que isolar o x, e daí nós vamos ter x igual a negativo 7, porque trocamos ele de lugar. Logo, o ponto P vai ser... Deixa eu arrumar meu parênteses aqui. O ponto P será negativo 7 e 2 negativo, que ele já tinha afirmado para nós. Podemos até colocar aqui em cima, ó, tinha esquecido. Tá bom, pessoal? Então, aqui está como que nós encontramos a equação geral da reta, como que nós encontramos um ponto P com uma ordenada conhecida, né? Às vezes pode ser que seja a abscissa conhecida, mas enfim, assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Se você tiver sugestão de conteúdo ou algo que você não esteja entendendo em geometria analítica aí, coloca nos comentários, que nós vamos ter um prazer enorme em te ajudar e te fazer entender aí essa parte da matemática que é tão gostosa, tão boa de aprender. Um abraço e até o próximo vídeo.